Boa noite, companheiros do GELV, Grupo Espírita Luz da Vida, aqui em Maricá, nossos amigos de longa data, e agradecemos pela oportunidade que nos foi fornecida mais uma vez de estudarmos o Evangelho de Jesus, difundirmos a sua palavra. Gratidão pela oportunidade de trabalho. Nós vamos ler uma página agora que é do livro Caminho, Verdade e Vida. Está aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, por Emmanuel. Agora, nós vamos ler um trecho do prefácio, porque normalmente quando nós abrimos o livro, né, esse livro de mensagens de Emmanuel, nós lemos as mensagens e o prefácio acaba ficando para trás. E tem uma parte aqui que consideramos muito importante. Vamos lá, então. A lição do mestre não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs transformaram os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo venhamos todos a converter-lhe o Evangelho em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, a todos os seus trabalhadores, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos virtualmente. Agradecemos por essa tecnologia e também pedimos que a espiritualidade protetora da Casa GELV, assim como também os trabalhadores da Casa Espírita Nosso Lar, Centro Espírita Nosso Lar, onde eu milito, em Inoã, Maricá, que eles possam nos intuir, possam nos auxiliar, possam nos inspirar e que nós possamos sempre colocarmos em prática esses ensinamentos que nos são ministrados, ensinamentos do Mestre Jesus, pois sem essa prática eles de nada valeriam. Graças a Deus. Antes de nós começarmos o tema, né, que nos foi proposto dessa vez, né, nessa noite, né, porque a Casa Espírita funcionaria se estivesse aberta fisicamente à noite. Mas vamos lá, vamos analisar um pouquinho mais esse prefácio, porque ele é tão rico, tão rico. Então, a palavra do nosso Mestre Jesus, a lição do nosso Mestre, não é apenas para a adoração, ou seja, não é apenas para nós lermos, analisarmos, acharmos bonito, não é só para isso. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Então, gente, olha aí, roteiro imprescindível. Nós necessitamos
nós temos o dever, vamos dizer assim, né, de colocar em prática para o nosso serviço, para o nosso dia a dia, o serviço diário, o nosso dia a dia, e para a obediência, ou seja, esses ensinamentos do Mestre são para serem obedecidos, quer dizer, praticados, né? Obediência aqui no sentido de realmente praticar. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, gente, olha aqui a diferença entre não se estabelecer diferença, na verdade, entre o templo e a oficina. Ou seja, o templo, que para nós é a casa espírita, né? Então não deve haver diferença entre aquilo que a gente prega dentro da casa espírita ou aquilo e a oficina. A oficina é o quê? É a prática, é a parte prática. Então tudo que se aprende dentro da casa espírita ou dentro das obras espíritas são para serem utilizadas na prática, né? Agora, isso aqui, gente, que é importantíssimo para nós, que nós já conhecemos, já temos conhecimento disso há milênios, mas infelizmente ainda não praticamos. Olha só, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Gente, olha, louvar nas igrejas e desprezar nas ruas. Nós que somos espíritas, né, ou simpatizantes, praticantes do espiritismo, temos como igreja a nossa casa espírita. E o que muitas vezes acontece, ou que tem acontecido conosco já há muitos séculos, em outras épocas, né, em outras religiões, nós louvamos nas igrejas. No nosso caso em especial, nós vamos para a casa espírita, estudamos, não é isso? Toda casa espírita sempre tem o estudo do Livro dos Espíritos, o Evangelho e as outras obras de Kardec, né? São a base. Então vamos lá para a casa espírita, estudamos, debatemos, falamos, né, nos nossos debates, assistimos às palestras, tomamos os passes, isso tudo. Isso dentro da casa espírita. Mas desprezamos esses ensinamentos nas ruas, ou seja, a teoria fica distante da prática. E aí é o grande problema nosso. E Emmanuel diz, por causa disso, né, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então a gente vem repetindo sempre essa mesma prática em diversas encarnações, diversos tempos, né? Diversas religiões pelas quais nós já passamos. E segue ainda a página. Todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino, ou seja, em qualquer lugar que eu esteja, eu posso e devo praticar os ensinamentos do Cristo. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, transformaram os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. Então, gente, muitas vezes nós transformamos esses ensinos em relíquia morta, ou seja, apenas em teoria. Não vivenciamos, não colocamos em prática. No entanto, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o Evangelho em livro escolar, no aprendizado de cada dia. Então, gente, é vivenciando no nosso dia a dia,
colocando em prática. Sentiu dificuldade, insiste naquele ponto. Ah, mas isso aqui eu não consigo ainda vencer, vou deixar para a próxima? Não vamos deixar para a próxima, não. Vamos tentar agora, vamos lutar agora, vamos colocar em prática esses ensinamentos. E depois, ainda seguindo, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Gente, intercâmbio fraternal, que tanta necessidade nós temos disso agora. Que página atual, gente, que página atualíssima. Nos momentos difíceis que nós estamos vivendo agora, né? A pandemia, o isolamento, o temor em nossos corações, tem muita gente desanimada, quase que desesperada mesmo. Outras pessoas se mantêm ainda firmes, confiantes, né? Mas, enfim, nessa turbulência que nós estamos vivendo, esse intercâmbio fraternal que Emmanuel coloca aqui, ó, boas maneiras no intercâmbio fraternal. Esse intercâmbio, ele é fundamental. Nós não podemos ter esse intercâmbio no momento de forma presencial. As nossas casas espíritas, em sua grande maioria, estão fechadas fisicamente. Mas esse intercâmbio, ele pode e deve se dar de forma virtual, através dos estudos compartilhados pela internet e de uma forma ainda mais contundente. Ou seja, a gente tem a internet em forma de telefone, né? Ligações. Agora é tão fácil, a gente faz uma chamada de vídeo para aquele companheiro que está desolado, que está sentindo uma necessidade incrível de voltar para a casa espírita, de abraçar os amigos, de receber o passe. E quando nós encontrarmos, né, encontrarmos presencialmente, se pudermos encontrar, emprestar os nossos ouvidos, auxiliar sempre com uma palavra de carinho, de estímulo, de amor. Enfim, gente, vamos colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E agora que nós estamos tão ligados virtualmente, né, temos a possibilidade de estudarmos mais de forma virtual, e os nossos livros também, ficamos mais em casa, quase não podemos sair. Então é hora de nos aprimorarmos nesses nossos estudos para colocá-los em prática. Então, quando a pandemia acabar, quando nós pudermos nos reencontrar, que todos esses ensinamentos que nós temos tido durante esse 1 ano de isolamento, 1 ano até agora, né? Não sei ainda por quanto tempo isso vai perdurar, mas todos esses ensinamentos que nós conseguimos adquirir nesse período, que eles possam ser colocados em prática. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, tá? Agora, então, nós vamos ao trabalho que nos foi solicitado pela casa, né? Aqui. O nosso estudo de hoje será sobre o livro Pão Nosso, no item 66, Boa Vontade. Né? Atendendo com muito carinho o pedido da casa sobre o estudo desse item. E esse item começa falando da carta de Paulo aos Efésios, item 5, capítulo 15 aqui. E aí, para nós entendermos o capítulo 15, nós temos que voltar ao 14, né? O versículo 14, para entendermos o versículo 15. Mas antes disso, antes de irmos lá para o versículo 14, vamos lembrar aqui, né?
Paulo escrevia cartas. Por que Paulo escrevia cartas? Qual a importância e a necessidade, né, de Paulo escrever cartas? Por que isso? Gente, nós sabemos que Paulo viajava muito, né? Viajava de uma cidade para outra, de um local para outro, pregando o cristianismo, difundindo a palavra do Cristo. E naquela época as viagens não eram fáceis como hoje, né? Os meios de transporte daquela época nem se comparam com, quer dizer, os de hoje não podem ser comparados com os daquela época. E demorava muito para fazer uma viagem. Nossa, mas demorava demais. Às vezes Paulo demorava quase um ano entre uma viagem e outra. Então, quando Paulo chegava numa determinada cidade, outra cidade que ele tinha visitado, outra igreja, né, templo religioso que ele tinha fundado, criado há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, já estava novamente reclamando da sua presença, pedindo a sua presença. E Paulo não tinha como, ele não podia dar conta de tantas visitas assim, né, de tantas viagens, o tempo não permitia isso. E Paulo então decidiu, foi inspirado, né, pelo próprio Mestre Jesus a escrever cartas. E assim Paulo começou a escrever cartas para aqueles povos. Nessa aqui em especial para os Efésios, aí a gente vai pensar, quem foram os Efésios, né? Que povo foi esse Efésios? E essa carta de Paulo para os Efésios, ele já escreveu na prisão. Sabemos que Paulo foi preso, né? Algumas vezes Paulo foi preso e ele, da prisão, ele escrevia as cartas para esse povo. Mas Efésios era um povo que viveu na Grécia Antiga, atual Turquia. Era uma cidade muito próspera, promissora. E a gente vai lembrar, gente, Éfeso, né? Que cidade, essa cidade Éfeso, ela nos remete a uma figura ilustre, ilustríssima, né? Muito querida de todos nós até hoje, que viveu os seus últimos dias em Éfeso, na companhia de João. Quem foi? Quem é que lembra quem foi essa figura ilustre? A nossa mãe querida, a nossa mãe santíssima, Maria de Nazaré. Nossa mãe Maria, ela viveu nos últimos tempos lá, João Evangelista, aquele menino, né, aquele discípulo menino, em que o Mestre Jesus, na cruz, recomendou para João, eis aí a tua mãe, indicando Maria, e falando também para Maria, eis aí o teu filho. E João então providenciou a casa, né, uma casinha em Éfeso, para que Maria, a Santíssima, pudesse trabalhar na cura, no alívio das dores daqueles sofredores. E Paulo, então, escrevendo essa carta para o povo, para os Efésios, e esse item 66 que nós vamos ler, ele começa, vede prudentemente como andais. Então, gente, Paulo nos dizendo que nós temos que ser prudentes. Mas, como eu disse antes, nós vamos ver o versículo 14 para podermos entender esse 15. No versículo 14, Paulo fala o seguinte: desperta, ó tu que dormes. Então Paulo diz que vocês que estão dormindo, acordem, despertem. E o próprio Mestre Jesus também já havia nos falado por diversas vezes da necessidade do despertar do sono. Que despertar é esse, gente? Que sono é esse que nós temos, né? Que a gente tanto dorme, que precisa despertar. Então, esse sono são as coisas materiais, né?
o apego excessivo, o conhecimento excessivo apenas das coisas materiais. E quando Paulo diz desperta, é para que nós possamos deixar brotar em nós o lado espiritual. Nós somos espíritos, a nossa essência é espiritual, vivendo momentaneamente no corpo, né? Então estamos numa fase material, mas a nossa essência é espiritual, e que nós então possamos sempre acordar, e atualíssimo isso, né, gente? Vejamos nós que desde a época de Paulo de Tarso, ou seja, desde a época do Mestre Jesus, ou desde sempre, nós vivemos dormindo. E tantas vezes fomos advertidos para despertar, para acordar, e muitas vezes muitos de nós ainda continuam dormindo. Então já é tempo, gente, já estamos às portas do mundo de regeneração. Então já está passando até o tempo de despertar. E aí vejamos no versículo 15, quando Paulo diz: vede prudentemente como andais. Ou seja, como andais, como estás vivendo. E aí a gente pode interpretar: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E aí na tradução lá original a gente tem que não vivais como nécios, ou seja, como tolos, ignorantes, no sentido de desconhecer a verdade, insensatos, né? Mas que sejamos sábios, que vivamos como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, gente, a sabedoria aí, né, viver como sábio, indica viver com inteligência, com cautela, com prudência, e não como folhas soltas ao vento, né? O vento sopra para lá, a gente vai para lá, o vento sopra para cá, a gente vai para cá. Não vivendo assim, mas sabendo aproveitar, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Gente, o que significa um dia ser mau? Existe isso, dia bom, dia mau? O que vocês acham? O que são os dias maus? Eu acho que são os dias difíceis, né? Os dias maus são aqueles dias difíceis. E tão atual isso, gente, atualíssimo. Por quê? Os dias que nós estamos vivendo agora são dias maus. Ou seja, são dias difíceis. E como são difíceis, né? Nós estamos passando por período muito conturbado, dificílimo até, um período, uma prova muito difícil para a humanidade. E nós temos que aproveitar ao máximo, como diz aqui, essa oportunidade que estamos tendo de estarmos encarnados nesse período, podendo contribuir, podendo auxiliar a espiritualidade. Porque, gente, o desespero, o temor, ele tem sido muito grande em muitas pessoas. Muitos encarnados que perderam seus entes queridos de uma maneira abrupta, né, com a pandemia. E muitos não se conformam, não conseguem entender o porquê disso. E muitos desencarnados também que partiram coletivamente, né, nessa expiação coletiva, sem entenderem também o que estava acontecendo, por que esses acontecimentos. Então, são tempos difíceis, mas muitos de nós, ou a maioria de nós, estava ciente quando encarnou, né, pediu para passar por esse momento, estava ciente de que passaria por esse momento, por essa prova difícil. E que nós possamos não esquecer
esse nosso pedido e não perdermos a oportunidade de nos aprimorarmos, a oportunidade de engrandecimento com essa prova. E a oportunidade também, gente, de nos esclarecermos mais. Kardec disse: espíritas, instruí-vos, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, gente, esse período é um bom período também para nossa instrução, para que a gente possa agora, com a internet nos facilitando tanto esses estudos, né? Tantas coisas boas, gente, boas e mais, né? Que a internet está nos oferecendo, mas que nós possamos ficar com a boa parte, com a parte boa, aproveitando para estudar, para esclarecer dúvidas, né? Assistindo lives, assistindo estudos e também com os próprios livros, né? Não só de forma virtual, mas também estudando nas obras. As casas espíritas, em sua maioria, estão fechadas, mas as bibliotecas estão lá e com certeza elas podem ser consultadas, né? Podem e devem. Então, abrir a biblioteca da casa para emprestar um livro é bom, isso é muito bom, né? E aqueles livros também que a gente tem em casa, esperando, não tenho tempo de ler, está lá guardado. É a hora, é a oportunidade falada aqui por Paulo de Tarso, né? Para que a gente não perca cada oportunidade nesses dias difíceis. E Paulo ainda diz para nós que nós não devemos, então, agir como pessoas sem juízo, mas como sábios. E falando em Paulo de Tarso também, Paulo de Tarso, ele nos disse quando esteve aqui: sei viver em abundância e sei viver em penúria. Então, gente, abundância não só financeira, mas abundância de afeto, abundância de sentimentos, de estar juntos, abundância de forma geral, né? Nesse momento, nós estamos num período de penúria afetiva até, por um lado, né? Por outro lado, não, porque estamos mais juntos realmente da nossa família consanguínea, mas estamos distanciados da casa espírita, muitos familiares, amigos, familiares que estão um pouco mais distantes, nós não podemos estar vendo com frequência, porque não podemos estar nos locomovendo, mas que nós saibamos viver tanto de uma forma quanto de outra, né? Sabendo que sempre há tempos bons e há tempos maus. E que a gente possa agradecer sempre, agradecer por essa oportunidade. A nossa gratidão sempre. E Paulo de Tarso ainda diz no versículo 16, e caminhando para o 17, né, para finalizar essa fala aí de Paulo para os Efésios, ele diz: procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E aí, gente, muito importante também para nós, né? Vamos procurar compreender qual é a vontade. Que vontade é essa, gente? Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do nosso Pai, que é o nosso Criador? Nós, criaturas, né? Submetidos à vontade do nosso Criador. Mas nós não temos o livre-arbítrio? Sim, nós temos. Justamente por termos esse livre-arbítrio, é que estamos caminhando há séculos, há milênios, indo e vindo, sem conseguirmos realmente chegar a um patamar mais elevado. E a vontade do Senhor, essa vontade do nosso Criador, são as leis divinas, as leis que regem o universo, que nós imprudentemente, né, nós não fomos prudentes, não seguimos essas leis divinas, por isso estamos aqui agora passando por todos esses infortúnios.
Então, essas leis divinas, elas são universais. Elas foram criadas para a harmonia do universo inteiro. E nós sofremos as consequências da nossa imprudência quando não seguimos essas leis divinas. E onde estão gravadas essas leis divinas? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão inscritas as leis divinas? Na nossa consciência. Então nós já fomos criados com as leis divinas gravadas em nós. Nós temos a centelha divina e que nós possamos então ser prudentes, aproveitar essa oportunidade. E aí, gente, quando se fala em prudente, em ser prudente, quando se fala em prudência, a gente vai lembrar de uma fala do nosso Mestre Jesus para os seus discípulos, quando ele disse: eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos, sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, gente, Jesus nos falando aí, falando para os apóstolos e para nós todos, né, que devemos ser, sim, mansos no sentido da mansuetude, ou seja, da calma, da paciência, do discernimento, não aquela mansidão inerte, não é a inércia, tá? Não é a inércia, é a ação. Nós temos que ter a ação, porque a fé sem obras é morta. Então nós temos que ter a ação, sim, mas a ação aliada à mansuetude. Não à violência, não à agressividade, não às armas, e sim à mansuetude, né? E quando Jesus fala sede mansos como as pombas, ele quer nos dizer para usarmos a mansuetude, né? E agora, prudentes como as serpentes. A prudência, ela é necessária. Esses tempos difíceis que nós vivemos, a prudência é indispensável. E Paulo de Tarso fala aqui, para sermos prudentes, né? E aí, gente, essa carta, então, de Paulo para os Efésios, que é para nós todos, né? Nesse momento, nós somos os Efésios. E essas recomendações são para nós, né? Para que nós possamos vivê-las, colocá-las em prática. E aí, gente, ainda me lembrando agora da nossa página de abertura, né? A página do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através do Chico. Nós vimos lá, quando nós falamos agora, né, da vontade divina, de seguirmos a vontade divina. E a gente vai relembrar lá quando Emmanuel diz que por nós louvarmos o Cristo nas igrejas e desprezá-lo nas ruas, é que estamos sofrendo até hoje. Então, gente, que essa sapiência, né, olha, mas como sábios, né, que tenhamos o saber de não apenas louvar o Mestre nas igrejas, nos templos religiosos, mas sim no nosso dia a dia. Inclusive, gente, quando Paulo diz aqui para nós fazermos a vontade do Senhor. Que vontade? Qual é a vontade? Já vimos que são as leis divinas, e colocar em prática. Inclusive, nós temos o livro Caminho, Verdade e Vida. Ele estava aqui agora, mas eu acho que eu já tirei, estava aqui agora há pouco, antes de eu sentar. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma página também belíssima, intitulada Saber e Fazer. E o Mestre Jesus já nos havia dito: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois
se as praticardes. Então, saber e colocar em prática. Se nós sabemos, devemos colocar em prática, e muito será cobrado daquele que muito recebeu. Também são palavras do Mestre Jesus. Esses lembretes, então, para nós aqui dos Efésios. Vamos seguindo, então, né, gente, no livro Pão Nosso. Vamos agora para o item 66, que nós estamos estudando, boa vontade, né? E já vimos a carta de Paulo aos Efésios e vamos ver o que nos diz esse item. Boa vontade descobre trabalho, trabalho opera renovação. Gente, boa vontade descobre sempre o trabalho. Quem tem boa vontade sempre consegue trabalhar no bem, né? Trabalhar não só materialmente, mas como também trabalhar espiritualmente. E o Mestre Jesus já nos disse quando esteve aqui: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E aí, gente, nós já vimos que aproximadamente, né, quase 5 bilhões de anos que a nossa Terra vem sendo trabalhada pelo próprio Mestre Jesus. Então, há quanto tempo o Mestre Jesus trabalha por nós, trabalha para nós, para que o nosso planeta, desde aquela época, né, para que o nosso planeta tivesse condições de nos receber, depois trabalhando, enviando os seus mensageiros, para que nós pudéssemos ir aprendendo, ir percebendo as leis divinas. Depois o próprio Mestre Jesus trabalhou tanto conosco, vindo até nós fisicamente, né, para trabalhar conosco, e trabalha até hoje, gente, conosco. Nós sabemos que o nosso Mestre Jesus, ele é o nosso guia, é o nosso governador, é o governador do nosso planeta Terra. Trabalha incessantemente e com certeza absoluta está trabalhando em prol de todos nós nesses momentos difíceis. Mas vamos ver aqui Livro dos Espíritos, tá? Lei do trabalho, necessidade do trabalho, questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Kardec perguntou para os espíritos e eles responderam: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Gente, olha só, o trabalho é uma lei da natureza e é uma necessidade. Então nós necessitamos trabalhar. Não só o trabalho material, como falamos, né? Cada um de nós não precisa ser o trabalho remunerado, não. O trabalho material não é só aquele que a gente faz para ter uma remuneração, para ganhar o dinheiro. Não é só isso. Qualquer trabalho que a gente faça é um trabalho, sendo um trabalho no bem, é um trabalho proveitoso, tá? E uma necessidade, né? Na questão 675, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, gente, olha só, o espírito trabalha. Está escrito aqui no Livro dos Espíritos. E Emmanuel, né, nessa fala, ele nos diz que trabalho opera a renovação. Então, gente, trabalhar no bem para se renovar.
para ser nova criatura, né? Quem trabalha no bem, nova criatura é. Trabalhar no bem por quê? Porque a fé sem obras é morta, já nos foi dito isso. Então não adianta dizer Senhor, Senhor, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então trabalho com obras, né? A fé com obras, com trabalho. Gente, trabalho edificante, trabalho no bem, tá? E vamos lembrar novamente de Emmanuel, lá na página inicial que a gente leu do Caminho, Verdade e Vida, que não basta louvar o Cristo nas igrejas e desprezá-lo nas ruas. Então, gente, esse nosso trabalho no bem é um trabalho geral, um trabalho pela humanidade, pelos nossos irmãos menores, não digo, os irmãos mais necessitados, né? Então a gente tem que pensar em todos aqueles que procuram trabalho e não conseguem, aqueles que não têm uma condição mental para realmente procurar um trabalho remunerado, tantos que sofrem tanto, né, gente? Inclusive na página inicial do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala assim: toda a terra é seu campo de trabalho. Isso quer dizer, gente, que nós podemos ser úteis em qualquer lugar, porque campos de trabalho existem muitos, muitos, muitos. Então qualquer um de nós pode trabalhar no bem, exercer o bem, tá? E vamos lá, seguindo aqui a página, né? Renovação encontra o bem. Quando a gente trabalha no bem, quando a gente se renova, a gente sempre encontra o bem. Quer dizer, parece uma redundância, né? Trabalhar no bem, encontrar o bem, ou seja, se renovar, ser nova criatura. Aí vem, seguindo, o bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. Gente, o espírito de serviço, aí vamos pensar em servir, né? E o Mestre Jesus já nos disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E esse servir aí, gente, não nos remete àquela subserviência, né? Eu vou servir aos outros, eu vou fazer tudo para os outros. Não é essa subserviência, não é isso. Servir aqui significa ajudar, amparar, ouvir o próximo, né? Falar menos e ouvir mais, porque às vezes a gente fala muito, né? Falar é fácil, como se diz, mas ouvir, compreender qual é a dor do outro, em que eu posso ajudar o outro. E aí a gente vai lá para as bem-aventuranças, né? O servir, e a gente viu aqui no livro dos Espíritos que o Espírito também trabalha. Então a gente trabalhar com o Espírito é auxiliar, né? E aí a gente vê no que Jesus disse que ele veio para servir. Ou seja, vamos lá para as bem-aventuranças. Quando Jesus fala em servir, né, das bem-aventuranças, a mansuetude, ou seja, a paciência, né? Jesus disse: bem-aventurados os mansos, não no sentido de inércia, como a gente já falou antes, tá? Não é a inércia, a mansuetude no sentido da calma, da paciência, do agir, do trabalhar sim, do servir sim, mas sem atropelos, né? Sempre com aquele bom discernimento, a paciência, essa mansuetude aí, com a paciência também e com a pacificação, quando o Mestre disse: bem-aventurados os pacíficos. Então os pacíficos, ou seja, esses pacificadores,
eles são servidores de Jesus, né? Estão servindo, estão trabalhando para Jesus. Esse servir aí nesse sentido de trabalhar no bem, trabalhar para o Mestre. Agora, os pacificadores são aqueles que lutam pela paz. Então é uma paz com ação, né? É o lutar, é o brigar sim pela paz, mas sem a violência. Não há violência. Nenhum tipo de violência é tolerado pelo Mestre Jesus. Lutar sempre, 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 trabalhar sempre, mas com a mansuetude, com a pacificação e também com a misericórdia, né? O perdão das ofensas. Então nós sermos misericordiosos, entendermos o outro lado, não querermos sempre ter razão em tudo, entendermos o outro lado. Agora, gente, voltando aqui à mesma tecla, né? Essa misericórdia que a gente deve ter, ela não é inerte, tá? A gente precisa lutar pela paz. A paz é uma luta, sim. Ela é uma luta. A mansuetude é uma luta, a misericórdia é uma luta, ou seja, não sermos coniventes com o erro. Ser pacífico é uma coisa, ser conivente com o erro é outra, tá? Olha o que Paulo de Tarso nos diz aqui: vede prudentemente como andais. Olha a prudência aí, né? Mas vamos seguindo. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade e a humildade conquista o amor. Gente, quando nós estamos no serviço, né, estamos com esse espírito de serviço, nós alcançamos a compreensão, ou seja, a gente passa a compreender melhor não só o outro, como a nossa própria vida. O trabalho no bem faz isso por nós, né? Traz essa compreensão, essa resignação e essa humildade, do sermos humildes, né? Não prepotentes, e sim humildes. E essa humildade vai conquistar o amor, não esse amor banal, né? Mas um amor maior, aquele amor que o Mestre veio nos ensinar e que nós ainda não estamos aptos, não estamos prontos a realmente compreendermos e trabalharmos o amor que o Mestre Jesus tinha, mas temos que caminhar sempre, seguir sempre nessa direção para procurarmos chegar lá, né? E também, gente, esse amor, esse espírito de serviço nos traz também a justiça, né? Esquecemos de falar da justiça. Sermos os sequiosos por justiça, porque o Mestre Jesus também nos disse: bem-aventurados os que são sequiosos por justiça. Então, trabalhar sempre para sermos justos, e a justiça é a igualdade. Justiça é igualdade. Todo tipo de desigualdade é injustiça. Então é contrário a esse ensinamento do Mestre. Não é lícito, não é certo, não é justo a desigualdade. Não é coisa de Deus, é coisa dos homens. Já está lá no livro dos Espíritos. E também, gente, olhar para o nosso irmão de caminhada que se encontra em dificuldade. E aí, essa compreensão, né? Essa humildade que ele fala aqui, que ganha o amor,
é nós realmente termos um olhar diferente para as dores do nosso próximo. Vamos seguindo, né? E também queremos voltar um pouquinho aqui quando ele diz que a renovação encontra o bem. E o bem, gente, o bem sempre nos traz esse espírito de serviço. O bem é trabalho edificante. E esse trabalho edificante, ele nos faz compreender qual é a nossa missão aqui no mundo. O que nós viemos fazer aqui, né? Essa boa vontade, a vontade, e a gente já viu isso lá na carta dos Efésios, né? Essa boa vontade, a vontade de Deus, ou seja, o cumprimento da sua vontade, o cumprimento das suas leis. E seguindo ainda, o amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. Gente, o amor gera a renúncia, né? Então, esse amor incondicional, esse amor que nos foi ensinado pelo Mestre, ele gera a renúncia, ou seja, ele é o antagonismo do egoísmo. Quando nós renunciamos ao nosso egoísmo, ao nosso desejo de querermos tudo de melhor para nós, ou para os nossos, né? Tudo de melhor para os nossos e para os outros, nada, ou muito pouco. Então, essa renúncia aí também, renunciar a todos esses sentimentos ainda inferiores que estão dentro de nós, esses sentimentos mesquinhos que nós carregamos conosco há tantos séculos ou tantos milênios. Então, renunciar a isso, deixar para trás. Esse renunciar é deixar para trás. Vamos deixar para trás, já é tão falado isso, mas é certo, esse homem velho, ou seja, esses comportamentos velhos que nós trazemos, arraigados em nós, adquiridos em tempos passados. Vamos renunciar a isso, porque a renúncia atinge a luz. Então, quando nós renunciamos a esses comportamentos, nós vamos atingindo a luz. E o Mestre Jesus já nos afirmou: brilhe a vossa luz. Então é uma afirmativa, é um imperativo: brilhe a vossa luz. Significa que nós todos temos a luz. Nós todos estamos cercados de luz. Só falta fazê-la brilhar. E quando nós trabalhamos no bem, né, renunciando muitas vezes a nós mesmos, aqueles propósitos mesquinhos, nós realmente vamos alcançar a luz. E ele diz aqui, olha, a luz realiza o aprimoramento próprio. Então, quando nós chegamos já a esse nível, né, gente, de entendimento, de evolução, nós vamos nos aprimorando, ou seja, vamos evoluindo. Olha a nossa evolução aí, que só vai chegar até nós justamente quando trabalharmos todos esses sentimentos inferiores e também trabalharmos no bem, fazer ações, né, ligadas ao bem. Então estamos lá, o aprimoramento próprio santifica o homem. E aí? O homem santificado converte o mundo para Deus. Gente, então, quando nós já alcançamos todos esses degraus aí, já subimos esses degraus, quando nós já compreendemos isso, nós estamos caminhando cada vez mais para as leis divinas, né? Para colocar em prática as leis divinas. Converte o mundo para Deus. Então, as coisas materiais, essencialmente materiais,
já vão ficando para trás e nós vamos olhando para o alto, seguindo esses ensinamentos. E terminando aqui, né, a fala de Emmanuel, ele diz: caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino de luz. Então, gente, se nós, né, voltando aqui, repetindo, se nós formos prudentes, caminhando prudentemente, olha Paulo de Tarso aqui, vede prudentemente como andais, né? Então, se nós soubermos andar com sabedoria, caminhar com prudência, com sabedoria, com verdade, nós vamos alcançar esse reino de luz, aquele reino de Deus que nós sabemos que está dentro de nós. O Mestre também disse: o reino de Deus está dentro de vós, está na nossa consciência, está dentro de nós. Que nós possamos então, meus amigos, sermos luz, que nós possamos caminhar com boa vontade, trabalhando sempre, sempre no bem. Esse é o nosso desejo. E vamos agora, vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre. Vamos pedindo a essa espiritualidade operosa do Mestre Jesus que nos dê forças suficientes para que nós possamos trabalhar no bem, renunciar muitas vezes a muitas coisas que precisamos renunciar e que às vezes não temos força e coragem suficientes para tal, mas que nós possamos seguir sempre em frente. Vamos pedir luz, gente, vamos emanar luz para que a espiritualidade possa auxiliar a todos os necessitados. E vamos pedir também que essa luz penetre em todos os lares que estiverem agora conectados conosco, que a luz possa se fazer, que a luz possa entrar e que nós possamos realmente sermos luz, fazermos luz. Que assim seja. E mais uma vez a nossa gratidão ao Grupo Espírita Luz da Vida, ao GELV, por mais essa oportunidade de trabalho. Até uma próxima.